A paz do Senhor Jesus mais uma vez, irmão. Irmão, eu vou mostrar para os irmãos mais uma despertação no ministério. Irmão, por que eu falo isso? Porque eu não quero que vocês percam a sua salvação. Você sofreu, gemeu até aí, passou por luta, perseguições, muitas necessidades para chegar até aí, para virar as costas, jogar a salvação de qualquer maneira por causa de um simples palavra de um falso profeta, que é lobo, que não é ovelha, que não é pastor, está dentro da igreja para comer a lã, as gorduras das ovelhas, para destruir as ovelhas de Jesus. Então Jesus, nessa manhã, fala com vocês, mostra quem é o verdadeiro bom pastor, né? Como diz na palavra de Deus, está bem escrito assim, ó, o próprio Jesus falando, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele está falando que é o bom pastor, é conhecido das ovelhas e as ovelhas dele. O que significa, irmão, essa palavra? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela sabe quem é Jesus quando ele fala. E também sabe quando é o lobo que fala. Hoje em dia, irmão, você sabe claramente por essa palavra que esses pastores não são pastores de Jesus, não tem chamada. Eles são mercenários, são falsos profeta, veio apacentar a si próprio, tirar proveito do sofrimento, da desgraça do povo. O povo gemendo e chorando, muitas das vezes, como eu falei no vídeo, os pastores pregam a semana toda, reúnem as ovelhas para ouvir ele, mas ele não tira um dia para as ovelhas, para ele ouvir as ovelhas. Ele nunca ouve as ovelhas, mas as ovelhas ouvem ele direto. Sabe por que isso, irmão? Porque ele não é o bom pastor. Porque o próprio Jesus está falando aqui claramente, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu ouvo a minha ovelha e ela me ouve a minha voz. Eu ouço a sua voz e ela ouça a minha. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele para escutar as ovelhas quando as ovelhas pedem ele, reclama que está sofrendo na mão dos falsos profetas, que está passando por luta, pede cura, pede salvação, ele dá, ele ouve, ele está com o ouvido atento às nossas petições, nas nossas orações. E o seu pastor? Será que ele tem parado para te escutar quando você fala que tem um problema para resolver, que você quer pedir uma orientação a ele, ele tem te dado ouvido, irmão? Ele nunca tem tempo. Sabe por causa de quê? Porque ele não é o pastor, ele não entrou pelas portas, ele entrou por outra porta. O verdadeiro pastor é que entra pelas portas das ovelhas. Por isso que ele não tem tempo, ele só se preocupa com os bens material dele, ele só se preocupa com a vida espiritual dele. O pastor não tem que se preocupar com a vida espiritual dele, ele tem que se preocupar com a das ovelhas. Foi assim que Jesus veio para ser o pastor, para mostrar para os pastores exemplo, porque ele nunca se preocupou com ele. Ele nem se preocupou com ele, porque até por isso ele deu a vida dele, perdeu a vida para nos salvar. Ele se preocupou foi com nós. Então o verdadeiro pastor, hoje em dia, se chegar um cara dentro da igreja para matar uma ovelha, falar com o pastor, vou matar a sua ovelha, ele vai dizer, ela está ali, pode matar. Ele não vai dizer, não, eu sou o pastor, leva eu e deixa ela. Duvido, porque ele é lobo. Ele não conhece a voz das ovelhas. Ele nunca parou para ouvir uma ovelha, a necessidade de uma ovelha. Por isso que as igrejas estão desmarteladas. Ele nunca parou, ele quer que as ovelhas dêem atenção a ele, mas ele mesmo não dá atenção às ovelhas. Irmão, não faz isso, irmão. Não faz isso. Você não tem chamada de Deus, você não tem parte nessa obra. A palavra está falando que você não entrou pelas portas. Você pulou pelo muro. Você pulou por cima, irmão. Você não entrou pelas portas, você entrou pela janela. Quantos hoje em dia querem levar o evangelho assim, de qualquer maneira, entrando pela janela? Não é pela janela, em lugar nenhum na palavra de Deus você vai ver que ninguém foi chamado pela janela, foi chamado para passar pela porta, irmão. Quantos doutorados hoje estão entrando pelas portas? Deixou de aprender com Jesus, foi aprender com o homem. Ele é pastor de homem, não de Jesus. Ele nunca escutou a voz das ovelhas dele, ele não sabe o que as ovelhas passam. As ovelhas gemem e choram dia e noite, ele não sabe. E não interessa, ele quer saber dele e da família dele, irmão. Todos nós vamos morar no reino do céu, nós temos que procurar ser unidos aqui. Não vai entrar povo dividido.
Não é só sua esposa, seus filhos que pertencem a Deus, todos nós, irmão. Acorda. Irmão, olha para esse ministério, vê se ele está enquadrado nessa palavra. A própria palavra de Jesus. Vê se o pastor é atencioso. Não só para te ouvir, mas para te socorrer nas suas necessidades. Que é para isso que é o pastor, para alimentar as ovelhas, para curar as ovelhas e buscar a desgarrada. Eles não vão buscar desgarrada e quando vai é para interesse, para ver se ela está gordinha, para comer a gordura dela. Irmão, desperta, irmão. Desperta. Ora a Deus para levantar um verdadeiro obreiro. Porque o ímpio não permanece na congregação do justo, cedo ou mais tarde serão ceifados. Quer dizer, esses pastores ímpios, cedo ou mais tarde serão tirados no meio da congregação. Está escrito lá em Apocalipse. Se brevemente não se arrepender, virei brevemente, na hora que você não sabe, te tirarei do meio do seu catiçá. Qual é o seu catiçá? É da sua igreja. Catiçá é a igreja. Aí te tirar do meio da sua igreja. Quando você vê o pastor sendo retirado, sendo recolhido, Deus vai levar ele, tirar do ministério ou morrendo, é Deus que está tirando, irmão. Ou tirar ele sair e não voltar, não ora para ele voltar, não. Ora com sabedoria, que seja feita a vontade de Deus. Que às vezes Deus está tirando ele para não, que o ministério está sendo aniquilado por ele para dar fruto, quando o ministério não vai para frente. É ímpio, não permanece na congregação do justo. Cedo ou mais tarde serão ceifados. Agora Deus ceifa da maneira que Ele quer. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama. Desperta vocês, lê mais a palavra, para que vocês não sejam enganados pelos falsos profetas, irmão. Lê a Bíblia. Jesus deixou a palavra dele para todo mundo ler. Depois você esperar o falso profeta ler para passar por você errado, não, distorcido não, esses doutorados de meia tigela aí não. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.